Jesus, tenho até medo. Boa noite. Não preparei meu psicológico para isso, não. Josi, não pode ser. Amados irmãos, boa noite. Eu fiz essa brincadeira porque eu sabia que ia deixar ela ser. É para descontrair, porque ela está muito tensa. Deixa eu endireitar a câmera, calma aí. Assim. Primeiramente, queria desejar boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. E esse vídeo é basicamente para fazer uma introdução. Deixa eu tirar aqui. Para fazer uma introdução. Nada. Para fazer uma introdução do que Deus tem colocado no nosso coração e nós estamos preparados para os amados. Amém? Amém. Pode falar, filho. Posso? Pode. Peraí, deixa eu me conter. Então, já tem um tempinho que a gente tem experimentado trabalhar com alguns casais e Deus tem colocado no nosso coração a gente compartilhar aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente ouve, as histórias que a gente conheceu e a nossa própria história, né? E eu quero convidar vocês a nos acompanhar. Sei que Deus tem algo para as nossas vidas, para a vida de vocês e para as nossas. E vambora? Vambora. Vou começar contando uma passagem bíblica, apesar que quem está com a Bíblia é a Josi, né? Está no Evangelho de Lucas e fala sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um chefe dos publicanos. Nicodemos, ele era um homem de baixa estatura. Segundo a palavra de Deus, diz que ele era careca. Nicodemos, ele era chefe dos publicanos. Publicano era o pessoal que era servidor público, né, que servia para o Império Romano, e ele cobrava imposto. Nicodemos, ele era chefe dos publicanos. Então ele ganhava dinheiro em cima do que os publicanos cobravam de imposto para o povo judeu naquela época. Então Nicodemos ficou sabendo que Jesus iria passar ali, naquela região chamada Jericó, e ele se antecipou, curioso como ele era, de conhecer Jesus. E ele observou que Jesus vinha por Jericó e uma certa multidão o apertava, e ele, como era baixinho, ele falou: poxa, eu tenho que ver Jesus. Aí ele viu uma figueira brava, que é uma árvore bem baixa, né, que dá para se subir, com vários galhos, e Nicodemos subiu aquela árvore. E Jesus, quando vai, ele adivinhando que Jesus, né, preveu que Jesus iria passar por ali, Nicodemos em cima da árvore. Jesus, quando chega embaixo exatamente dessa árvore, Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, desce daí. Por quê? Por que Jesus falou isso para ele? Que aquele lugar não era dele, era de Zaqueu. Desce daí, que esse lugar é de Zaqueu, não é teu não, meu irmão. É uma brincadeira. É só para dizer para vocês que às vezes é uma das coisas que nós vamos tratar aqui, pela misericórdia do Senhor. Nós pegamos, imputamos em nossas vidas, colocamos como regra a Bíblia, interpretamos às vezes de forma errada, e você acha que aquilo ali é um caminho certo que você está seguindo. Eu estou falando isso porque eu passei por isso, eu falo por mim, mesmo como casal eu falo unicamente por mim. E às vezes você quer justificar pela palavra do Senhor, quando na realidade não é aquilo. Mas se você reparar nessa minha ilustração, não existe essa passagem, tá? Porque na realidade não é Nicodemos, é Zaqueu. Inclusive Zaqueu é um nome diminutivo para Zacarias, porque ele era baixinho, por isso que o nome dele era Zaqueu. Jesus, ele de uma certa forma vai chegar um dado momento na sua vida que ele vai consertar aquilo que está errado. Por mais que você tente fazer a coisa certa, achando que está certo, fazendo errado, Jesus vai consertar. Existe um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, negativo. Deus escreve certo por linhas certas. É porque às vezes, para justificar o nosso erro, a gente quer usar a palavra. É verdade. A nosso favor. Inclusive a gente até publicou isso essa semana, falando sobre isso, não usar a palavra
a Bíblia, a tua religião, como um ataque, né? Não, como arma. Como arma. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, porque às vezes a gente quer pegar a Bíblia e usar ao nosso favor. Então, às vezes pega um texto sem contexto, que é motivo para pretexto, Verdade. ou seja, para se encaixar na minha vida, eu pego um pequeno texto, né, e tento moldar o meu jeito de viver. Só que não é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Verdade. Não é da maneira que a gente quer. A Bíblia ela não foi escrita para favorecer os seus erros, e sim para consertar aquilo que está de errado na sua vida. Verdade. O Espírito Santo de Deus é tremendo. Quando você menos esperar, ele vai tomar conta da sua vida e vai transformar ela. Agora, a palavra que a gente... não a palavra, mas o foco que nós queremos deixar aqui são vários. Mas para iniciar isso tudo, você tem que querer. Você tem que acreditar. O diabo vai fazer de tudo para mostrar para você que não vai dar certo, que tudo vai dar errado. Tudo que vai estar ao teu redor vai demonstrar que, de certa maneira, que não está dando certo, mas nas áreas celestiais, aonde Deus opera na nossa vida, está sendo realizada uma batalha espiritual. Nesse exato momento, tenho certeza que Deus também está trabalhando, porque isso que nós estamos fazendo, a gente começa a mexer no lamaçal do pecado, do erro, e o inimigo ele não fica satisfeito. Então preste bem atenção, a partir de hoje, vigie no que você vai falar, no que você vai pensar, no que você vai agir. Mas eu queria deixar aqui antes, que hoje às vezes vai trazer uma palavra para vocês, né? A gente não quer fazer um vídeo tão longo, porque isso aqui não é, a gente não quer trazer uma situação de igreja, isso aqui é para conserto de casais. Então, qual é o propósito disso? Eu posso até esquecer de alguns itens, mas os principais são: isso é voltado para aqueles que são casados, bem casados ou mal casados, né? Depende da interpretação de cada um de vocês. É voltado para aqueles que são divorciados. Tem pessoas que estão amigadas e não estão casados legalmente. Vocês vão entender o que é ligado na terra, é ligado nos céus. Isso é importantíssimo. Vamos falar sobre pessoas que se relacionaram às vezes na adolescência, na juventude, tiveram um filho e não teve a oportunidade de casar, de se relacionar com aquela pessoa e posteriormente se casou. E existem maldições hereditárias, existem vários tipos de situações que já aconteceu na minha vida, tá? Mas que Deus pode quebrar. O Espírito Santo de Deus ele está aqui para nos auxiliar nesse sentido, pela palavra de Deus. É lógico, nós vamos contar experiências de vida, né? Aquela coisa. Vocês vão entender que casamento não é essa coisa tão perfeita assim, porque nós somos imperfeitos. Então, se nós somos imperfeitos, naturalmente o casamento não vai ser algo tão perfeito assim nos nossos olhos. Mas para Deus é muito perfeito, porque ela é a base da igreja. A família é a base da igreja. Uma família estruturada, ela consegue, de repente, né, gerar um presidente da república que venha trazer a solução para a gente. Uma família estruturada pode trazer, por exemplo, um pastor que vai conduzir a vida dos fiéis. E Deus sabe disso. Mas além disso, o inimigo também peleja contra a sua vida. Existem pessoas aí que estão vivendo namorade. Conhece esse negócio? Não, Silvio Santos. Lembrou, tá vendo? Que ela fica assim, namorade. Namorade ou amisouro? Aí tem que definir o que é isso aí. Aí o que é namorade? O que é namorade, José? É quando o Silvio Santos fala assim, namoro ou amizade? Aí o pessoal fala lá, a grande maioria fala namoro, então vai parecer o quê? Namorade. Aí quando é amizade, quando a grande maioria fala, não, é amizade. Tô querendo saber o que você falou. Amisouro. Amisouro é namoro com amizade. Não combina, não dá isso não. Tá bom, pula essa parte. Amém, irmãos? É isso, queria mandar um abraço para os meus líderes, se estiverem nos assistindo, assistir esse vídeo. O apóstolo Carlos Bastos, né? A bispa Iracema e a pastora Alessandra, e os demais pastores.
Gostaria de mandar um abraço para todos os que fazem parte deste grupo aí do Face, que na realidade vai se tornar um projeto. Enfim, estou muito feliz. Quer falar alguma coisa? Que eu falo pra caramba. Não, você já pregou? Acho que não tem mais nada pra falar, não. Eu vou me retirar agora porque a Josi vai trazer a palavra pra você. Não, fica aqui. Uma só carne. Mas eu tenho que dar uma de diácono agora. Vou trazer uma água pra você. Não precisa não, quero água não. Então, a palavra que desfoca não. Concentra. A palavra que eu queria deixar está em João 11, apenas 4 versículos, 11, 7. Diz assim: Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. A palavra de Deus também fala conosco. Amém. Em João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: De modo, lhe falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Se você está passando um momento delicado na sua vida, onde parece que você está numa profunda escuridão, muitas vezes você se sente só, porque me senti assim por muitas vezes. Quando eu digo só, não é sem Jesus, porque a gente sabe, quem tem a fé em Cristo, baseado no Evangelho, sabe que Jesus nunca nos deixa sozinho. Mas às vezes a gente sente falta das pessoas que estão do lado, ou às vezes a gente tem um monte de gente do nosso lado, mas não é a pessoa que a gente queria que estivesse ao nosso lado. Então a gente se sente só. Então, se você se sente só, eu quero dizer para você andar na luz. Talvez tenha chegado um momento na sua vida, um momento de treva, de solidão. Talvez, como aconteceu aqui com Jesus, trouxeram a notícia que Lázaro havia morrido. E como ele voltaria para um lugar onde por 2 vezes tentaram apedrejá-lo? E os discípulos perguntam para ele: Mestre, como o senhor pode querer voltar para lá? Acabou de sair de lá, você vai voltar para lá para ser morto, para ser apedrejado? Aí Jesus fala: não tem 12 horas o dia? Eu falo para você, Jesus é a luz desse mundo. É aquilo que vem trazer claridade para os seus caminhos, para os seus problemas. Vem iluminar os seus caminhos. Ande na luz. Procure andar com Jesus. É difícil no momento da dificuldade. A gente muitas vezes perde o foco e perde a fé. Porque a gente olha para as circunstâncias e acha que nada vai resolver, nada está dando certo. Mas eu digo para você, permanece na luz. Anda com Ele. Não anda na escuridão. Você vai continuar perdido. Talvez a sua causa que tem uma solução esteja perdida porque você não quer andar na luz. Anda na luz. Se encha da palavra. Ouça louvores. Ore mais vezes. Mas eu tenho orado há tanto tempo e nada tem acontecido. Dos grandes temores que pairava no meu coração é que eu ficava assim: Deus, se eu tiver que ficar 10 anos nessa luta, eu vou suportar esperar por 10 anos. Deus não falava nada de quanto tempo eu ia esperar. Não foi necessário que eu esperasse 10 anos. Mas em todo o período que eu passei, Ele esteve comigo. Ele me deu graça. Nas mínimas coisas, eu costumo sempre falar isso no evangelismo. Deus gosta de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Mas para isso a gente tem que querer. E quanto mais você se relaciona com alguém, Alexandro, mais intimidade você tem, não é assim no casamento? Verdade. E assim a nossa Conhece vida mais. com Deus, conhece mais. Deus fala conosco o tempo todo, de várias maneiras diferentes. Deus quer falar contigo. Mas para isso precisa haver mais intimidade, mais comunhão. Leia mais a palavra, ore mais, ouça louvores. Nas mínimas coisas Deus vai falar contigo. Ele tem poder para te ajudar, Ele tem poder para reverter a tua situação, para mudar a tua história, para quebrar maldições. Ele tem poder para fazer tudo novo.
E às vezes a gente olha para outra pessoa e fala assim, ah não, mas isso aí ele não vai mudar nunca. Ele nunca vai mudar assim, ou ela nunca vai mudar. Que nada. O que seria do ser humano se não fosse o Senhor? Deus nos molda, nos transforma, Ele tem poder para transformar as vidas. Então creia nessa palavra. Creia que se você andar na luz, andar com Cristo, que é a luz do mundo, Deus pode fazer muitas coisas por você. Pode transformar aquilo que aos teus olhos naturais não tem mudança. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Tá bom, então eu prometo que da próxima vez a gente vai tentar fazer uma live. Ah, não. Mesmo que tem, né? A gente pede para os nossos filhos, eles estão vendo, né? Pedir para os nossos filhos assistir, pelo menos tem 2, né? Não, vou fazer live não. Gente, um abraço, tá? Ah, vamos orar. Vamos orar. Como é que a gente vai terminar sem orar? Claro. Tem que ter oração, né? Claro. Quer orar ou eu oro? Você falou, você que ora. Nessa hora você quer que ore, Você né? que ora. Ah, falar tu gosta, mas tá bom. Então feche seus olhos, eu oro um pouquinho e você ora. Amém. A distância. Bom, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, nesse momento, nós viemos agora pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, reconhecemos que somos falhos através de palavras, gestos, atitudes. Senhor, toma cada casal deste grupo. Toma, Senhor Deus, as pessoas que nesse momento estão conosco orando, fazendo a sua petição, seja a restituição do casamento, ou daquela alegria que foi embora. Senhor Deus, tira a tristeza dos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, retirar tudo aquilo que não provém de Ti. Isso que nós pedimos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos certezas que, Senhor, que famílias serão restituídas. Aleluia. Mas não pela glória e honra do homem, mas pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, o nosso verdadeiro amigo. Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Então, um beijinho. unindo a minha oração a dele, eu quero, Senhor, primeiro te agradecer pelas oportunidades, Senhor, que Tu tem nos dado, pela nossa vida, pela nossa família, Senhor. Muito obrigado por tudo. Pai, eu quero agora apresentar a Ti cada uma das pessoas, Senhor, que pediram oração, que pediram ajuda. Quero apresentar a Ti cada pessoa que está no grupo. Deus, Tu tem poder para transformar as nossas vidas, para escrever a nossa história de maneira diferente, transformar o nosso destino. Então transforma, Senhor, precisamos ser moldados por Ti, mudados e moldados. Nos ajuda a ser melhor como mãe, ser melhor como esposa, como filha, ser melhor, Senhor, como ovelha. Nos ajuda, Senhor, a andar com retidão e santidade na Tua presença. Toma as nossas famílias em Tuas mãos. As nossas famílias pertencem a Ti. Os nossos casamentos são consagrados a Ti. Verdade. Então te entregamos tudo, porque quando o Senhor tem tudo em Suas mãos, o Senhor domina todas as coisas. Assim, Senhor, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe.